Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. O que eu te peço é, usa a minha vida no nome de Jesus, para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Possa dividir, Pai querido, e teus filhos venham ouvir aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. É o que eu te peço no nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém? Amém. Antes de entrar propriamente na palavra, meus irmãos, eu queria pedir uma gentileza para você. Evite se levantar, evite ir agora ao banheiro. Eu sei, às vezes você tem alguma necessidade específica, amém. Mas eu sei que você pode se controlar aí e ficar quietinho, porque além de você se levantar, perder alguma coisa, você também distrai o irmão que está do lado. Então, no nome de Jesus, evite isso. Amém? Posso contar com os irmãos? Desafio de hoje, não levantar da cadeira. E para você que está em casa, meu irmão, não se distraia. A louça não vai sair da pia, pode ter certeza. Então, na hora que acabar o culto, você vai lá e arruma a casa e faz as coisas. Amém? Gente, o livro de Malaquias, historicamente, é o último livro a ser escrito. Mas algumas coisas passam por ele que me chamam muita atenção. E eu preciso contextualizar antes de trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração e dividir com os irmãos. E o primeiro ponto que eu quero que os irmãos saibam é que esse livro foi escrito 434 anos antes de Cristo. 434 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 2.400 anos, há quase 2.500 anos, nós veremos aquilo que está sendo falado no versículo a qual nós lemos, ainda válido para os dias de hoje. Porque céus e terras podem passar, mas a palavra de Deus irá se cumprir. Amém? 430 anos. E quando que essa palavra foi escrita? A palavra que nós vemos, esses 4 pequenos capítulos, são apenas 4 capítulos no livro de Malaquias, foi escrito provavelmente em tempo a qual o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Ou melhor, estava saindo do exílio. E nós vamos se lembrar que no exílio babilônico, nós tivemos homens de Deus e histórias que ficaram gravadas em nossos corações. Quer ver só? Daniel na cova dos leões. Foi no tempo de exílio babilônico. Ou seja, eles foram levados para a Babilônia. E lá eles passaram por algumas coisas. E os irmãos, eu creio que se lembram de tal cenário, de tal situação, a qual Daniel enfrentou, de entrar na cova com leões famintos, mas teve a sua vida ali poupada. No mesmo livro de Daniel, nós veremos outros 3 amigos, chamados como? Muito bom. 4 pessoas estão sabendo. Brincadeira. Sadraque. Todos nós nos lembramos de que esses homens um dia tramaram contra a vida deles, porque queriam que eles tivessem o teu ciclo de vida, a tua jornada findada. Aonde eles tinham que se ajoelhar perante a um outro Deus que havia sido estabelecido naquele tempo. Porém, aqueles homens não se curvaram a outros deuses. E quando foram chamados diante do rei, a resposta que eles dão é: nós não iremos nos curvar. E se formos lançados sobre a fornalha, qual sentença que foi propagada para quem não obedecesse tal ordem, se Deus nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, amém também. Ele vai continuar sendo Deus. E nós sabemos qual é o final dessa história linda, de 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, a qual havia sido aquecida 7 vezes mais do que era normalmente feita. Ou seja, havia muito ódio no coração daquele homem que lançou os filhos de Deus de uma fornalha. Diz a palavra do Senhor que quando eles foram lançados, os homens que os carregavam atados para dentro daquele fogo não suportaram o calor intenso daquele lugar e morreram. Mas os 3 lançados caminhavam não mais os 3, mas 4. E o 4 era semelhante ao Filho de Deus.
Agora o povo sai de exílio e o livro de Malaquias é escrito. E o que eles têm no coração é uma esperança grande de reconstrução, de coisas novas que eles vão poder fazer, de casas que eles poderão reconstruir, de vidas que poderão ser retomadas, reestabelecidas e vividas a partir de um princípio de prosperidade. É isso que eles têm em mente e em coração, depois de passar tanto tempo exilados e escravos de um povo que não era considerado povo de Deus. Mas o que acontece é totalmente contrário daquilo que eles têm em sua mente. O coração daqueles homens ainda eram corações enganosos e terríveis. Logo, a destruição foi o que aconteceu. E o caos foi estabelecido sobre todo aquele povo novamente. E aí, se nós lermos os primeiros versículos do capítulo 3 de Malaquias, nós veremos que Deus está falando que Ele enviaria um mensageiro para ajeitar o caminho, arrumar o caminho, para que depois viesse o mensageiro da aliança. Nós sabemos que o mensageiro a qual está sendo dito na primeira parte desse versículo é João Batista. E logo após viria o mensageiro da aliança, o Messias, aquele que rasgou o véu do templo de alto a baixo. E é por causa disso que eu e vocês estamos aqui nessa manhã. E ele vai continuar discorrendo, quem é que pode se manter de pé diante do grande dia que está por vir? Quem é que vai conseguir se manter quando o mensageiro da aliança chega? E aí então nós nos deparamos com o versículo que nós lemos, em Malaquias 3, que diz, ele se assentará. Em algumas versões da Bíblia, nós veremos que a palavra utilizada não será refinador, mas a palavra utilizada será ourives. E ele se assentará como um ourives, que coloca a prata e o ouro em fogo, e depois de trabalhar isso, então poderão dar ofertas que agradam o coração de Deus. Existe uma promessa contida ao dia a qual Jesus voltará para buscar a tua igreja, mas também um processo que será inevitável para aqueles que amam o Senhor, de passar pelo fogo. E a palavra fogo nós vamos encontrar por mais de 400 vezes dentro da palavra do Senhor, com diversos significados, mas uma delas é sobre provação. Hoje o que eu quero dividir com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é sobre as provações que nós passamos nos nossos dias e muitas vezes não temos compreensão do porquê que essas coisas estão acontecendo. Sabe, meu irmão, a palavra do Senhor, ela é muito clara. E você que já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida, eu tenho certeza que você não encontrou nenhum versículo que disse que Ele daria todas as respostas que nós viéssemos pedir. Porém, em contrapartida, a Bíblia diz que Ele deixaria um consolador para nós, para caminhar com a gente todos os dias das nossas vidas, até que Ele volte. Resposta não teremos, todas. Se você tinha essa expectativa, meu irmão, tira do coração e da sua mente. Deus não te dará todas as respostas. Ele não irá te informar o porquê de tudo que você vive ou passa. Ah, por que eu vivo isso com o meu cônjuge? Ah, por que os meus filhos não estão na igreja? Ah, por que eu não consigo prosperar? Ah, por que minha vida financeira não deslancha? Ah, por que eu fico doente 3 vezes seguida? Ah, por quê? Por quê? Ele não te dará todas as respostas, mas em todos os momentos da minha e da sua vida, Ele estará presente com a gente. Olha só o que o versículo vai dizer. Os irmãos sabem o que é um ourives? Eu vou explicar. É uma profissão muito antiga, gente, que ela existe até os dias de hoje. É o camarada que trabalha com a matéria-prima do ouro e da prata. Ele é um artesão e maneja isso. E das suas mãos, depois de passar o processo, saem coisas que muitos de nós conhecemos. Por exemplo, o que você tem no teu dedo aí?
Quem faz? Ourives. Quem já foi no Shopping Bourbon? 3 pessoas. Vamos orar, gente. Meu Deus do céu. Vamos orar pela sua vida, Senhor. Leva o povo para o Shopping Bourbon. Invasão, irmão. Shopping Bourbon, sábado que vem. Para quem entra ali pela Avenida Francisco Matarazzo, que é o térreo ali, gente, tem um restaurante lá muito gostoso, chamado Outback. Quem sabe o que é Outback? Crente é tudo faminto, esfomeado. Aí comida sabe o que é. Aí quando você vai subir ali, não tem uma escada rolante, é outro nome aquele negócio, né? Esteira rolante. Porque lá tem um mercado muito bom, né? Uma vez eu entrei lá no mercado e falei assim, vou comprar um negócio aqui, gente. Eu peguei um Kit Kat, paguei R$60. Brincadeira. Mas é caro o negócio lá, é diferenciado. Acho que são os ourives que colocam as coisas na prateleira. Mas logo quando você sobe a esteira, no primeiro piso, você dá de frente para uma loja de joias. No primeiro piso. Uma loja bem famosa. Não vou falar qual é, porque eles não estão pagando cachê mais. Então. E lá tem um telão, uma televisão bem grande assim. É uma loja meio de esquina, sabe? E é bem grandão o telão. E lá naquele telão, quando você passa, você vê um ourives trabalhando. Vai mostrar o processo dele pegar a pepita de ouro ou o pó, jogando dentro de um negócio chamado cadinho, ou crisal. E aí ele vai colocar aquilo aonde? No fogo. E aí no fogo tem vários processos que nós vamos detalhar na manhã de hoje. Mas dali sai aquela aliança linda, maravilhosa. Aquela corrente de 18 quilates, é 18 quilates, fala. Aquelas coisas lindas, não sai? Porém, não é só para isso. Quantos utensílios são formados a partir do ouro? E da prata, então, até instrumento nós temos, sino, moedas, uma série de coisas é formada. Mas esse é o trabalho do ourives. E eu quero dividir com vocês algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias. Dizendo que nós somos provados pelas próprias mãos de Deus. E existe uma finalidade. Existe sim um porquê. Esse nós teremos resposta nessa manhã, no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: você está nas mãos de Deus. Nada foge, nada fugiu, nada fugirá do controle das mãos do seu Criador. Nada. E aí ele começa dizendo que o ourives se assenta. Tem uma ilustração que diz que um grupo de irmãs estava fazendo um devocional e agora elas estavam no livro de Malaquias. E se depararam com o versículo 3 do capítulo 3 de tal livro. E quando foi falado, recitado, sobre o trabalho que haveria por parte de Deus, comparando a profissão de um homem, de um ourives, uma delas ficou com a responsabilidade de compreender cada detalhe do processo desse profissional. Como era executado, quais ferramentas eram utilizadas. E ela ligou para um homem que tinha a profissão de ourives na cidade dela e falou assim: olha, será que nós podemos visitar aonde você trabalha, podemos visitar a sua empresa, indústria, sei lá qual é o nome que você dá, para a gente poder entender como é que funciona o seu trabalho, de maneira mais detalhada e minuciosa. Era um grupo de irmãs. Aí ele falou: pode, vocês só não podem falar. Ninguém pegou a piada, foi muito ruim mesmo esse. Brincadeira, ele falou assim, ó, só não pode falar muito, porque o meu trabalho é minucioso e detalhista. Então vem uma de vocês para cá e vocês vão entender como que funciona. E aí a irmã chegou lá com a Bíblia na mão, sentou numa cadeirinha que ele já havia preparado, e ele viu que a primeira coisa que ele fez foi puxar uma cadeira, se colocar diante da mesa de trabalho, daquela bancadinha que ele tinha ali para fazer o trabalho. E a primeira coisa que ela perguntou foi: por quê?
depois de passar tanto tempo, e nós temos equipamentos tão modernos, o trabalho continua sendo tão artesanal, tão manual desse jeito. Por que que a primeira coisa que você faz ainda é puxar uma cadeira, sendo que na Bíblia, 2.400 anos atrás, mais de 2.400 anos atrás, era feito da mesma forma. E aí ele disse, porque nessa posição, eu tenho total atenção à peça, para ela sair perfeita. Ela tomou nota, e aí ele começou o processo. Pegou o cadinho, colocou a pedra e levou ao fogo intenso, muito forte. Aquela pedrinha de ouro começou a se desmanchar e passar do estado sólido para um estado líquido. Porém, ela notou que assim que a pedra ali era difundida, assim que a pedra esquentava cada vez mais e passava a um estado líquido, surgiam algumas manchas por cima dela, na sua superfície. E ela também tomou nota disso. Quando a pedra, o ouro, a matéria-prima, é levada ao fogo, impurezas surgem. Então ele veio com uma espécie de escumadeira pequena e limpou toda a superfície com muito zelo, de forma muito detalhada, para que não fosse desperdiçado absolutamente nada daquela pedra que havia sido colocada e também que não ficasse nenhum resquício de impureza. Ela tomou nota. Mas a dúvida e a curiosidade veio ao seu coração e ela disse assim, eu tenho notado que você já está um tempão aí e que você já fez alguns processos. Quando que isso se finaliza? Ou que horas que você tira os teus olhos disso? E aí aquele senhor olhou para ela uma única vez e disse, olhou e voltou os olhos para a peça e disse, eu sei que esse ouro estará perfeito quando ele refletir a minha imagem. Está sendo provado, irmão? Você está passando pelo fogo e não tem compreensão do que está acontecendo? Primeira coisa que você precisa ter ciência. O ourives, Deus, está sentadinho na frente, com total atenção àquilo que está acontecendo na tua vida. E sabe, vez ou outra, nós caímos na besteira de achar que Deus deixou de olhar para a nossa causa. Caímos na bobeira e nas armadilhas que Satanás cria, de dizer que Deus não se importa comigo. Ele olha para todo mundo, mas para mim, pastor William, não, para mim, ele nunca olhou. Porque eu passo por esse problema há tantos anos e nem sinal tem de que algo mudará. Deixa eu te falar, o processo realmente às vezes será doloroso, não haverá respostas, a única coisa que ecoará em seu coração, na sua mente, na sua casa, é um silêncio, mas entenda que esse versículo não foi só escrito para aquele povo que saiu da Babilônia, mas ele percorre nos dias de hoje e ecoa nos nossos corações para dizer que o mesmo Deus que cuidava e limpava e tirava as impurezas e dava atenção para aquele povo, é o mesmo que é presente nos dias de hoje e cuida e zela pela sua vida. Ele nunca tirou os olhos de você. É claro que, vez ou outra, nós caímos, a nossa natureza carnal é caída, a nossa natureza carnal é pecaminosa, e vez ou outra nós nos desvencilhamos daquilo que Deus quer, saímos dos trilhos do caminho do Senhor, mas ainda que eu vá aos céus, Deus ali estará, ainda que eu vá ao mar, Deus ali estará, em qualquer parte que você pisar a planta dos teus pés, Deus ali estará. Se lembra de Elias? Um dia chega a notícia para ele, depois dele ter feito um grande feito, algo totalmente sobrenatural, mais de 800 homens foram mortos à espada
porque o Deus que eles serviam, Baal, não os ouviu e não jogou fogo do céu, não lançou fogo para aceitar a oferta que havia sido feita. Esse mesmo homem orou apenas depois de restaurar o altar, dizendo: Senhor, mostra para esse povo que só existe um Deus. E na mesma hora, Deus respondeu a oração daquele homem com fogo, lambendo tudo que tinha sobre o altar. Esse mesmo homem foi sustentado por corvos. Esse mesmo homem viu grandes coisas, por conta de que Deus era com ele. Mas um dia, uma notícia chega a ele, dizendo: amanhã, nessa mesma hora, a sua cabeça vai estar na minha mão. Vinha de uma rainha terrivelmente má, que queria destruir todos os profetas daquele lugar. Para pensar, meu irmão. Um homem que simplesmente tinha uma conexão com Deus de falar assim, ó, não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. E depois ele disse: fala para o rei que se preparar, porque está vindo chuva. E o que aconteceu? Ouviu uma mulher dizer: vou arrancar sua cabeça. E ele teve medo. Sumiu. Se escondeu, achando que ali ele esperaria pela sua morte. Mas diz a palavra do Senhor que Deus enviou o anjo com pão, com água, e disse para aquele homem: levanta, come, bebe e volta, porque existem ainda pessoas que não se dobraram a Baal. Ele volta a dormir, e o que acontece? O anjo vem novamente com pão, água, e fala: come, bebe, porque a sua jornada é longa, mas volta. E quantas vezes eu e vocês, mesmo depois de passar por tantas coisas, viver tantos milagres e tantas promessas, estamos como Elias, querendo se enfiar numa caverna, desejando que a morte chegue, para que a nossa vida acabe, e os problemas então sumam da nossa cabeça. Meu irmão, esse também é o meu pensamento vez ou outra, porque nós pastores somos feitos da mesma matéria que vocês. Deixa eu te contar uma coisa, sabe o que corre na minha veia? Da veia do pastor Gustavo, da pastora Paulinha? Sangue. Não é óleo ungido, é? E somos limitados e dotados dos mesmos medos que toda a igreja passa. Você acha que eu não tenho vontade também, de vez ou outra, me enfiar numa caverna? Mas toda vez que eu quero entrar na caverna e falar assim: não vou ouvir mais ninguém, Deus manda um anjo com pão, água, fala: levanta, eu te sustento, eu te chamei e eu vou cumprir aquilo que eu falei. Está se escondendo, queridão? Deixa eu te falar, sai da caverna. Sai, porque lá você não se esconde de Deus. Ele continua sentado no seu trono, com os olhos atentos naquela peça de ouro ou de prata, dizendo: está começando a subir as impurezas, está começando a transformar sólido em líquido, e daqui a pouco eu vou dar a forma que eu quero. Não tem como se esconder de um Deus que é onipresente. Eu quero falar com vocês sobre 3 processos a qual o ouro passa. O primeiro é de purificação. Os irmãos já compreenderam sobre aquilo que Deus vai falar e aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas, amém? Só que Ele quer deixar claro para mim e para você que para tudo em nossas vidas existe um processo que não tem como burlar ou pular. Se é processo e está nas mãos de Deus, então temos que ter o nosso coração disposto a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E o primeiro processo é o processo de purificação. É levado em fogo de forma intensa, sem ser retirado, para que separe a matéria-prima de toda a impureza, para que separe o que existe de melhor das coisas que são ruins. A impureza é levada para a superfície do ouro ou da prata, e ali é retirado de forma zelosa, para que nada se perca da peça que irá ser formada. Somos provados por Deus
com uma finalidade: tirar de nós as impurezas, para ter uma vida de santidade diante do Senhor. Se nós pararmos para analisar os dias de hoje, e ver como o mundo caminha a passos largos para ir para o inferno, nós veremos que o que mais é colocado é impureza. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, até porque o tempo já foi, mas quantas coisas acontecem nos dias de hoje, que se nós não vivêssemos um tempo de graça e misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Mas glória a Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como o fogo faz com que as impurezas sejam retiradas, assim também são as provas que eu e vocês passamos, vez ou outra, faz com que a gente tenha uma oportunidade, através da perca, através da doença, através, sei lá do que, qualquer coisa que a gente passe de provação, de coisas terríveis, a gente tenha a oportunidade de estar mais perto de Deus e de nos tornarmos cada vez mais dependentes dEle. Sabe por que a gente passa por prova, irmão? Para que a gente tenha relacionamento. Me parece que quando tudo está indo bem, a gente se preocupa mais em planejar uma viagem ou em uma festa do que ter comunhão com o nosso Deus. Me parece que a gente se preocupa mais em assistir a próxima temporada de uma série do que abrir a palavra do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer a nosso respeito. Me parece que essas coisas são mais comuns do que aquilo que foi feito para ser um princípio em nossas vidas. Mas quando passamos, está passando pela prova, eu estou passando pela prova, quando nós passamos, então temos uma oportunidade de nos relacionarmos como Deus intimamente. Conversava agora há pouco com a Paulinha no ensaio, falando assim, meu, que coisa linda. O Fevezinho está meio ruim, para onde ele corre? Para o colo da mãe? Para o colo dos pais. Mas quando ele está bom, ele corre? Não, corre para fazer a bagunça dele, para brincar, fazer as coisas dele. Mas todas as vezes que nós estamos doentes, meu irmão, só existe um colo que aceita a gente doente, enfermo, quebrado, angustiado. E talvez você diga assim, mas eu não tenho pai, tá bom, mas eu não tenho mãe, Mas existe um Pai que está no céu, que aceita você do jeito que está. E Ele sempre está disposto a te pegar nos seus braços, para poder limpar, se necessário for, para poder mudar. Olha só a oportunidade que você tem. Você perdeu alguma coisa, então declare que você é dependente totalmente de Jesus. E não daquilo que um dia se passou nos seus dedos, que saiu e escorreu nas suas mãos. Sabe, as coisas que nós conseguimos ter nessa terra são todas de bens perecíveis, tem prazo de validade, mas Jesus disse nas suas últimas palavras, eu vou para fazer uma morada nova, eu vou para criar um novo lugar, e eu volto para buscar vocês. E lá a traça, a ferrugem, o ladrão não tem autoridade e como fazer absolutamente nada, mas será uma vida de eternidade ao lado daquele que se entregou por nós um dia, que foi levado ao seu abate como uma ovelha muda. Mas Deus seja louvado, porque quando Ele retornar, Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Então essa é uma oportunidade, a aprovação, para retirar de nós as impurezas e nos tornar ainda mais parecido com Jesus. A segunda parte do processo é transformar para dar propósito. Talvez se eu e vocês caminharmos em algum lugar e viermos a tropeçar em uma pedra, uma pepita de ouro ou um metal de prata, por falta de conhecimento, é capaz da gente chutar aquilo. Porque eu não sei como que é. Os irmãos sabem como que é um ouro retirado de uma mina?
uma prata retirada. Eu não sei como é. Capaz de eu estar passando na rua, ver e dar uma bica no negócio, chutar para longe. Mas nas mãos de Deus, Ele entende que aquela pedra bruta pode ser transformada para um propósito. Após ser limpa e retirada as impurezas, ela muda de estado. Sabe que eu e vocês passamos por tantas provas para que Deus molde o nosso caráter e o nosso coração e nos mude de estado e de mentalidade. Sabe, nós às vezes somos tão mesquinhos e queremos se preocupar somente com a nossa vida, com aquilo que está diante do nosso nariz. E aí somos levados a passar por provas que não compreendemos, não entendemos. Mas Deus está dizendo na manhã de hoje, para mim e para você, que quando Ele nos leva para o fogo, nós não vamos sair de lá da mesma forma que nós entramos. Ele transforma para um propósito. Aquela pedra, quando derretida, vai ter um propósito. Virar moeda, virar joias, virar instrumento, virar alianças. Com um propósito. Deus retira primeiro de nós as impurezas. E depois nos dá um propósito de vida. Meu irmão, você foi chamado para algo. Você tem propósito nas mãos de Deus. Tem um versículo muito conhecido por nós cristãos. Talvez na hora que eu falar onde que ele está localizado, tua mente não se lembre. Mas se eu citar a primeira palavra, todo ele é completado de forma automática. Romanos 8, 28. Não lembrou qual é? Quer ver você falar tudo? Todas as coisas. E que são chamados segundo o seu. Se são todas as coisas, isso significa que até as coisas ruins, até as coisas que não são boas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus nessa manhã? E são chamados segundo o seu. O que você passa, muitas vezes você não passa por conta de uma plantação que foi feita. Mas às vezes passamos por provações por conta da vontade de Deus em nossas vidas, de nos transformar, moldar o nosso caráter e preparar o nosso coração para coisas que estão relacionadas a Deus e a sua palavra. Porque se fosse tão somente por nós, tudo e todas as coisas, muito provavelmente o mundo já tinha explodido no meio de um ambiente de caos. Mas como eu disse no início dessa ministração, nada fugiu, nada foge e nada fugirá do controle das mãos do seu Criador, do meu Criador, do nosso Deus. Terceiro e último. A terceira etapa do processo de refinamento é para dar o tempero correto, o ponto correto. E como eu disse agora há pouco na ilustração da irmã que via o ourives trabalhando, o ponto correto é quando o Senhor olha para mim e para a sua vida e fala, Ele está refletindo Jesus. O reflexo é de Cristo. Ele passa por problemas, ele passa por dificuldades, mas a resposta dele condiz com o caráter de Cristo. Ele passa por enfermidade, ele passa pelas doenças, mas ainda assim ele continua amando Deus sobre todas as coisas. Ele tem a oportunidade de resmungar, de murmurar, porque as coisas não estão indo bem, mas o que ele faz é dizer que é grato por tudo aquilo que Deus provê e faz. Ele está no meio de uma família que hoje é totalmente desestruturada, desequilibrada, mas ele consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor está trabalhando a minha e a sua vida. O Senhor está trabalhando a minha e a sua casa. O Senhor está trabalhando os teus filhos. O Senhor está colocando no fogo para que as impurezas sejam retiradas, para que transforme o estado, o comportamento, o caráter e as decisões para um dia, depois que a gente receber o propósito,
entender que tudo sempre foi a respeito dele. E meu irmão, eu não sei vocês, mas eu anseio pelo dia que Jesus voltará. Maranata, Senhor. E Ele olhar nos nossos olhos e dizer assim: eu vejo o meu reflexo em você. Eu consigo ver que você foi um servo bom e fiel. Dá para ver nos teus olhos que as lutas foram grandes, mas você não desistiu, você não recuou, você não disse não para o processo, você não disse não para as provações, você não chutou o balde quando tinha que entrar no fogo, mas depois de percorrer toda a jornada e viver o seu chamado, eu vejo a minha imagem em você. Meus irmãos, compreendam que quando nós chegarmos na etapa final, impurezas retiradas, forma, propósito entregue, e começarmos a refletir a imagem de Deus em nós, nós então teremos que caminhar de acordo com o comportamento de Jesus. E sabe o que Ele mais busca nos dias de hoje? Homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço para viver uma vida de santidade. Homens e mulheres que estão dispostos a entrar em provações para viver uma vida de santidade. Sabe, esse mundo está totalmente perdido, mas ao mesmo tempo que está perdido, ele perece, ele carece de homens e mulheres que simplesmente vivem uma vida de santidade por amar a Deus. Que não falam não para os seus processos ou não resmungam, porque estão vivendo mais uma vez uma doença. Há uns 60 dias atrás, eu tive tudo de sintoma com o negócio da dengue. Gente, ô negócio ruim. Quem já pegou dengue aqui? Vocês sabem o que eu estou falando, gente. E passar por essa prova, como dizia o irmão Lázaro, dando glória a Deus, é treta. É treta. Vou passando pela prova. Não dá para cantar, não. Dando glória a Deus. Você fala glória a Deus, a junta do maxilar dói. Terrível. Passou. Eu lembro que eu fui no médico. Aqui fica um negócio para os homens, né? Os homens gostam de ir ao médico aqui, gente? Amam, né? Olha a cara de vocês. Estão marcando consulta agora. Né? Marcar consulta para segunda-feira. Vai. Então, o exame que eu tinha que fazer, que venceu há 2 anos atrás. Aí eu lembro que eu falei assim para a minha esposa: não, eu vou no médico, eu tô ruim, tô podre mesmo, tem que ir no médico. Tá aguentando de dor. Aí eu fui no Sorocabana, gente. Achei que eles estavam dando dinheiro lá, porque a fila estava do lado de fora. Não é possível, que tudo isso de doente. Eu vi a fila, aumentei o som do carro e voltei para casa. Vou passando pela prova, eu vou ficar aqui. Alguns dias depois, bem já, bonzão, assim, falei: nossa, glória a Deus. Adivinha? As pintas aparecem novamente. A dor no fundo do olho, febre, tudo de novo. Se eu pegar mais uma, eu já posso pedir música no Fantástico. Ruim? E é difícil? Mas ali há uma oportunidade de engrandecer e dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor pode me sustentar no meu dia de fraqueza. O Senhor pode fazer eu caminhar no meu dia de falta de saúde. O Senhor pode fazer. Talvez o ambiente que você vive hoje é de uma separação. Seu marido pegou as coisas e saiu de casa. Disse que não quer mais ver você. E olha, Deus está falando com alguém que está em casa, talvez. Talvez a sua esposa disse: não serve mais para mim isso. Como dar glória a Deus no meio de tudo isso? Deixa eu te falar, meu irmão, quando você passar por essa prova, eu creio que a imagem que será refletida em você será de Jesus olhando, dizendo: ficou pronto. Ele se parece comigo. E ainda que a gente viva num mundo pecaminoso e de imundícies, nós teremos uma vida de santidade, regrada, por amar o nosso Criador. Quantos estão dispostos a viver uma vida de santidade a partir de hoje?
estejam preparados, porque isso dói. Isso exige renúncias. Isso exige que a gente viva os verdadeiros valores, que não são os mesmos que o mundo propaga. Não tem nada a ver com os dele. Mas entenda, meu irmão, que tudo isso que está sendo falado não é para te expor, ou para falar assim, tá vendo, pecador. Não. Se lembra daquela mulher que foi levada por conta de um adultério diante de Jesus? Os homens já tinham decretado a sentença dela, porque era aquilo que estava escrito na lei mosaica. Precisa ser apedrejada e morta. Ela é uma adúltera. E Jesus, sendo quem era, ele poderia muito bem cumprir com tal sentença. Ele não tinha nenhum pecado. Mas escrevendo ao chão e ouvindo os gritos dos acusadores, ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E volta para o ambiente que ele estava. Os barulhos agora não são dos gritos dos acusadores. Os barulhos agora não são dos demônios dizendo: você pecou. Não é do diabo enfiando o dedo em você e falando assim, na sua cara, e falando assim: você está errado, você não merece, você vai ser destruído, você vem comigo para o inferno. Mas os barulhos que ecoavam eram das pedras caindo e dando vazão para a vida para aquela que já estava sentenciada à morte. Deus te trouxe aqui para dizer: Ele é o ourives que tem cuidado de você. Ele é aquele que está te levando para o cadinho, deixando no fogo intenso. Tem prova? Tem, mas as impurezas estão sendo retiradas. A forma, o propósito está sendo entregue e dado para a tua vida. Você vai refletir, no nome de Jesus, a imagem do Senhor sobre a tua vida. E levará uma vida de santidade até que Ele venha para buscar a sua noiva. Aleluia.